convidados externos, professor Antônio, né, que está trazendo uma questão totalmente, né, atrelada com a proposta do nosso encontro, da nossa quarta técnica, e é uma pauta, né, que suscita, né, muito debate, que justamente é a nossa proposta, tá? A quarta técnica, ela tem como finalidade trazer o debate amplo e objetivo quanto ao tema privacidade. Privacidade esta no âmbito da segurança da informação, da Lei Geral de Proteção de Dados, perícias, direito digital, enfim, todos os temas relacionados à privacidade e à segurança da informação. Hoje, com o nosso convidado especial, professor Antônio Andrade. Seja muito bem-vindo, professor Antônio. Opa, Luiz, muito obrigado aí pela apresentação, obrigado pela oportunidade, né, a vocês da Somax, esse evento, né, tradicional já, quarta técnica, sensacional. É uma honra realmente estar aqui com vocês, né, apresentando aqui, tumultuando um pouquinho mais aí sobre essa questão da área da privacidade, trazendo alguma coisa sobre a área da saúde hoje, a área que, inclusive, a nossa colega Fabiana, que está por aí também, ela também, né, navega bem, e acho que deve ter outros colegas aí também, trazer um pouco dessa complexidade e a gente tentar entender aí onde a gente se encaixa nisso, né, toda a adequação, a LGPD, a privacidade de dados, jogar um pouco de complexidade. O que eu gosto aqui, como eu já comentei outras vezes, é justamente que a gente traz um assunto, traz um debate, e cada um aqui com o seu profissionalismo, eles agregam muito, né? Agregam muito e dão insights aí bem legais para a gente atuar no nosso dia a dia. A gente conta a nossa experiência, vocês contam a de vocês, cada um divide um pouco e com isso a gente multiplica os conhecimentos, na verdade. É uma Perfeito, honra. professor. Só trazendo essa aplicação, né, ontem, na última semana a gente teve a presença aqui, né, de Kátia Cardoso, né, doutora, né, em estudos de inteligência artificial e também gestora de projetos da Autoridade Nacional. E ela falou que acompanhando a quarta técnica, né, vendo ali pelo canal YouTube da Somaxi, ela falou que pegou informações valiosíssimas ali no, na parte de perícia, entendeu? Porque ela tinha uma dúvida relativa à comprovação de exclusão dos dados dela, que ela tinha efetuado, né, o direito de titular ali solicitando, e a live que a gente teve sobre perícia esclareceu muitas dúvidas dela. E essa justamente é a nossa proposta, né, professor Antônio? É realmente debater temas, né, que orientado pelo mediador, né, que hoje é você, professor, e a gente vai estar acrescentando, não apenas respondendo dúvidas, né, professor Antônio, mas também criando novas, né? Exatamente, essa é a ideia. Aliás, o que que não se renova e inova sempre, né? Nós estamos no meio da inovação tecnológica, nós estamos passando por um período aí de start de uma nova era, né? Que é a chegada de IA com tudo mesmo, e eu acho que a gente está engatinhando nisso. A própria legislação ainda está, né, ali procurando formas de, né, criar, através de projetos de leis, aí leis agora para realmente regulamentar tudo. Enfim, é, e aí a gente vem discutir aqui hoje, inclusive, né, justamente a área da saúde, que é uma área bem complexa, né, nesse contexto todo aí. É isso. Fique muito à vontade, professor Antônio. Pode iniciar a sua apresentação como praxe, tá, gente? A gente vai ter a apresentação do professor Antônio, tá? Ele vai ter ali aproximadamente até 11h35, 11h40. A gente vai anotando as nossas dúvidas, tá? Ou levanta a mão, ou interage pelo chat, tá? E aí a gente vai abrir ele, concluindo, a gente já abre para início dos nossos debates, tá bom? Professor, Eu a Vou, sala é toda sua. vou compartilhar aqui então a telinha que tem aqui do lado. Vejamos. Provavelmente já deve estar aparecendo para vocês. Já. Ok. Bom, então, em primeiro lugar, aqui é uma honra, como eu já disse mais uma vez, né, participar desse evento. Só me apresentando muito rapidamente aí para quem não conhece ainda o professor Antônio ou para quem vai ver depois. Nesse slide aqui tem alguns dados, links, né, do Lattes, do LinkedIn, Facebook, e-mail, caso alguém queira saber um pouco mais aí do perfil do professor Antônio Andrade e principalmente o Lattes aí, quem é da área acadêmica, né?
Algumas, só para a gente, né, contextualizar aqui o conhecimento, fiz graduação em TI, sou mestre em engenharia biomédica, atuo como professor de instituição de ensino já desde 2009, de ensino superior, antes era outras instituições, né? Lá ali na Pedaços também a gente participa de algumas coisas, comitê de segurança, coordenador de portal de notícias, Regional São Paulo, enfim. No mundo corporativo a gente trabalha, atua na Via Client, na Smith, né? RP e inovações aí respectivamente. A primeira empresa, para vocês terem uma ideia, aí, a Via Client, ela é desde 1998, 1988, desculpa, errei só por 10 anos. Desde 88 que a gente atua com TI, né, com desenvolvimento de sistemas. A Smith é mais recente, que é a inovação tecnológica, de 2017. E aí a gente participa aí de alguns eventos, comitês, adequações, palestras, enfim, né, só para a gente contextualizar um pouquinho. E hoje, 88, só para lembrar, é época de é, TK-90, né? sim, CP500, né? Isso tem um tempinho. eu naquela época, na verdade em 86, eu comprei o meu Hotbit, primeiro, MSX, eu comprei um CP400 da Prológica, lembra? Prológica. Sim. Depois veio o CP500, que já era mais para escritórios e tudo mais, Sistema 700, dessa linha da Prológica. É isso aí. Dei muita aula em cima de CP500 e Sistema 700. E, Muito e bacana, aprendi muito lá no bacana. TK90, TK não sei o que era no interior, inclusive. Show de bola. Bom, então hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre, a princípio, já dessa complexidade dinâmica aí da área da saúde, né? E dinâmica da área da saúde. Porque a área da saúde, quando você fala da área da saúde, claro, você vai estar falando de fazer adequação de quê? De um hospital, de uma clínica, um plano de saúde, o que que você estaria adequando, né? Eu tenho experiência de atuar aqui como coordenador e desenvolvedor de sistemas, né? De desenvolvimento de sistemas, de um grupo da área da saúde. E nesse grupo da área da saúde, a gente tem aqui tem a operadora de plano de saúde, existe uma faculdade, existe um centro de pesquisa, existe um hospital, né? E tomando como centro aí a operadora de plano de saúde, nós temos vários terceiros, né? Muitos terceiros aí envolvidos no processo. Toda a rede credenciada, né? Todos os credenciados que prestam serviços para a operadora, todos os médicos que prestam serviços na realização de consultas, exames, etc. Clínicas, hospitais que prestam serviços, entre outros tipos, né, de fornecedores de materiais, de medicamentos, etc, etc. Além disso tudo, você precisa, né, obedecer, obviamente, né, já a regulamentação existente, independentemente de LGPD, independentemente das últimas leis de IA e tudo mais, existe um setor já, uma agência, uma autoridade, na verdade, que regulamenta o setor, principalmente a ANS, né? Então, é a ANS, que é a Autoridade Nacional da Saúde, é a Anvisa, e aí as outras leis, né, Procon, enfim, né, outras leis e órgãos, normas, né, ISOs, enfim, frameworks que a gente utiliza também. Então, é de fato uma área bem complexa, né? Então, nós temos aí hospitais, clínicas, laboratórios, enfim, é mais ou menos nesse contexto aí que a gente começa a criar essa bagunça nas ideias, né? Aí vem o seguinte, né? Aí a importância da inovação tecnológica para aprimorar a qualidade do serviço. Sim, é muito importante. Nós começamos aí, era o começo do nosso bate-papo falando sobre IA, sobre alguma coisa nesse sentido. Hoje se fala muito realmente em inteligência artificial generativa. é, e de fato a gente não tem como ficar fora disso, né? É algo que não existe. As grandes, né? As big techs, elas impõem de alguma forma ou de outra essa inovação, porque as suas ferramentas já vêm com as IAs embutidas e tudo mais, além de um monte de opção que está aparecendo no mercado, né? Então, dentro desse contexto todo, quando a gente puxa para uma área, por exemplo, da área da saúde, né? Existem muitas outras áreas que têm a mesma complexidade, talvez, e os mesmos problemas. Mas aí imagina você trabalhando com tantos laboratórios, clínicas de todos os tamanhos, né? Médicos, particulares, enfim. Você vai encontrar aí eh, pessoas ou empresas e tudo mais que utilizam-se de quê? Só de inovação tecnológica? Será que todas essas empresas elas estão ali no top
né? Elas estão ali realmente já com aquele computador que quando você entra na sala, ele já reconhece você e ele já fala bom dia, já abre a tela, já sabe o que você está pensando e já começa a te dar respostas. Acho que não, né? Eu acho que a gente não está nesse pé ainda. Nós temos sim ainda aquele computador que a pessoa entra, liga, demora para ligar, entra, coloca um usuário e uma senha, né? Aquele usuário com aquela senha forte, né? 123, arroba mudar, coisa parecida, enfim, né? Então é só para a gente falar um pouco dessa complexidade toda e já instigando os colegas, aqueles que trabalham com adequação, aqueles que trabalham já com privacidade e tudo mais, né? Instigando eles a imaginar, né? Onde que eu me encaixo nesse contexto, o trabalho que eu tenho que fazer com empresas ou com, né? Com essa miscelânea todas aí de dados, de processos, né? Que são envolvidos aí com todos esses personagens, enfim. E também aqueles colegas que às vezes não estão na área ainda, ou atuam em outras áreas, né? Ah, eu sou da administração, eu sou do financeiro, e estou aqui assistindo também, acompanhando a quarta técnica, eu sou empresário, quero entender um pouco mais, quero, né? Então, é onde você se encaixa? Como que você acha que você vai conseguir ali ajudar de alguma forma nessa obrigatoriedade que é atender a legislação, atender a lei, atender, né? Tudo isso aí que está cada vez mais, inclusive, tanto que a gente já tem leis, né, já para serem obedecidas, tem LGPD, né, já desde 2020, a GDPR para quem faz aí transições internacionais e tudo mais, entre outras leis internacionais, né, leis de outros países, enfim, gente, então, vamos trazer aí esse contexto todo, essa miscelânea, né, e aí vem aí já para a gente tentar entender tudo isso, toda a jornada do paciente, vamos pegar aí, né? O paciente ele precisa de quê? Ele precisa de atendimento, ele precisa de um diagnóstico, depois ele passa por um tratamento, né? Então, esse atendimento ao paciente, que é a porta de entrada ali para um sistema, né, de operação, como que você vai tratar tudo isso? Vamos lá, começa então pelo atendimento que tem que ser dado para esse cliente, né? E a outra etapa? A outra etapa, de repente, é tratar aí um diagnóstico, né? Ver um diagnóstico desse paciente. Ah, tá. Depois ele vai partir para o quê? Para um tratamento, né? Ele vai fazer um tratamento propriamente dito. Desde lá da entrada, quais são os dados que são coletados, né? Em que normas ou em que leis, ou qual é a hipótese de tratamento que você vai utilizar lá desde do atendimento do paciente, o diagnóstico que vai ser feito através aí de anamnese, exames, laboratoriais ou de imagens, né? Olha, imagens, né? Combinando então num diagnóstico mais preciso, enfim. E o tratamento? Aí sim vem aquela batalha contra a doença, se ele tiver algum tipo de enfermidade ou coisa parecida, né? E ele vai ter que fazer aí então terapias, tomar medicamentos, cirurgias, às vezes precisa de procedimentos cirúrgicos, né? Ou seja, de tratamentos, como tratar tudo isso, né? E aí a gente tem que estar sempre pensando, nós somos da privacidade, né? Temos que pensar na segurança do paciente em si, mas nós temos que pensar também o outro lado, que é dentro desse processo todo, a segurança dos dados, né? O que é de fato ali, então, pertinente armazenar, de que forma tratar esses dados com segurança e com eficácia, né? Cuidando aí da individualização do paciente. E aí depois tem o acompanhamento e monitoramento também desse paciente. E quando você fala em acompanhamento e monitoramento desse paciente, você está falando de várias frentes que podem ser colocadas aí, né? Porque é importante que, principalmente quem é da área da operadoras, né, de plano de saúde, é importante que os seus associados, os seus clientes, né, eles tenham saúde, né? É importante que eles, de fato, tenham até ações preventivas, inclusive, em relação à saúde, para que ele não fique doente, porque o cliente, o paciente doente para o plano de saúde é sinistro, né? A sinistralidade que tanto se fala, ou seja, é aí que se gera as despesas né, para a operadora, né, que vem dos hospitais, das clínicas, dos médicos, etc. Né? E é claro que eles estão ali para isso, para atender da melhor forma. Mas se você já conseguir ter, né, algo que você consiga, programas que você consiga evitar que o cliente fique doente, melhor ainda. Melhor para o paciente, né,
propenso paciente, para o cliente, para o associado, queira, né, seja como você queira tratar, é tanto bom para ele que não vai ficar doente, quanto para aquela operadora que também não vai ter essa despesa aí com, né, com todo esse acompanhamento e tudo mais que tem que ter. Né? E depois, aí, que é justamente aí você cai na questão da prevenção, né? Prevenção é justamente para isso, né? Aí, nós temos aqui, na sequência, o quê? A importância das normas, leis, procedimento para garantir essa qualidade, né? Para garantir aí a segurança e a ética nos serviços prestados, tá? E aí você vê que você tem aí, se você for falar em leis, procedimentos, ética, né? Código de ética médica, você já começa por aí, né? Os médicos, os profissionais, né? Da área da saúde, cada profissional tem ali descrito qual que é o seu código de ética, né? E não só eles, né? Todos que trabalham, todos que fazem uma formação, eu trabalho, né, na graduação, como eu já disse anteriormente, lá no início, trabalho com ensino. E sempre que você vai numa colação de grau, por exemplo, você vê lá o juramento de cada uma das áreas. Então, não é porque você é de TI que você também não tem ética, né? Você não tem que ter, né? Então, aqui nós estamos falando mais da área médica, mas isso, a questão da privacidade, a questão do respeito à privacidade já começa por aí, né? E aí nós temos as leis e os direitos aí dos pacientes também, né? Que é importante sempre observar. Normas, por exemplo, da Anvisa, que regula aí os diversos aspectos aí na área da saúde, né? Na produção de medicamentos, né? Até protocolos aí de biossegurança, né? É, Aí leis também e regulamentações aí para operadoras de plano de saúde. Aí nós temos, como eu disse, a ANS, né? A ANS, lá desde 2012, eles já estabelecem protocolos de comunicação entre as empresas prestadoras de serviço na área da saúde, protocolos para você fazer uma comunicação já respeitando privacidade e já dando mais segurança nesses processos, né? Aí nós temos depois aí padrões TIS, codificação TUS, que a gente fala um pouquinho mais para frente também, né? E, É, professor, sim, esses mercados regulados, né, tal qual é a saúde, também o sistema financeiro, né, sim. eles representam um desafio maior. Por quê? Né? Porque tanto na parte, né, dos bancos quanto na parte da saúde, a pessoa vai falar, poxa, mas eu já atendo tudo que o Bacen mandou, né? Na saúde, a ANS já falou, CRF falou, a gente já faz tudo, só que o calcanhar de Aquiles dos dois é a É, segurança da informação, entendeu? E é isso que vem ali perfeito. dentro da LGPD, que muitas das vezes fica difícil essa correlação. Perfeito, perfeito. Inclusive, você tocou no caso aí dos bancos, o Febraban, né? Febraban é que regulamenta aí toda essa área Só que aí o que que acontece? Bem que você disse, né? O que que é a LGPD? Como a gente sempre falou desde o início, né? A LGPD, por exemplo, não vem para substituir nada disso, né? Ela vem justamente para dizer para você, você está adequado ao Febraban, à ANS, e além disso, não são só, porque nós tínhamos muito aí no passado aquela questão de, alguns até para inglês ver, né, mestre? Eu tenho aqui um documento, uma PSI, uma norma, eu documentei tudo, está tudo documentado, os contratos, tal, não sei o quê, está tudo dizendo o que eu faço, mas você de fato faz? Isso é que é o grande problema, né? A E a LGPD vem. evidência dos controles Exato. implementados, né, professor? É isso que a LGPD agora vem exigir, né? Ó, cadê as evidências? Você fez a parte teórica, vamos dizer assim, né? Perfeita, legal, que bom. Agora vamos ver se está funcionando. Me dá evidências de que você faz isso ou aquilo. E já começa pelo due diligence, né? Que muita gente quer preencher aquele formulário de qualquer jeito. Nossa, é maravilhoso. Você recebe que a pessoa tem tudo. A pessoa só sai Exato, assim, conforme, perfeito. conforme, 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 Uhum. conforme, conforme. Se você for averiguar mesmo, você vai começar a ver que não é bem assim, né? Infelizmente. Então, complicado, né, mestre? Que quando é respondido dessa forma, é o extremo oposto, professor. É, é verdade. Não, olha, delicado, delicado. Muita gente, viu, mestre, não entendeu ainda justamente essa questão de que a lei, né, a lei, as normas que você define dentro da sua empresa e tudo mais, primeiro tem que ser baseado nas leis e tudo mais, né, direitinho. Eu vou colocar a PSI aqui.
baseado nas normas e nas leis. Mas, além de tudo, você tem que cumprir, como você disse, e evidenciar, né, que você está cumprindo. Por isso que é importante. E aqui eu vejo que a gente discute muito aqui, né? Toda essa parte, a gente discute uma parte mais teórica, porque às vezes o tempo também, né, é rápido, eu tenho que dar um apanhado mais geral de tudo isso. Mas aqui se coloca também, às vezes, opções de ferramentas para auxiliar, por exemplo, em todo esse controle, porque isso que eu estou falando aqui hoje da área da saúde, eu não sei se vocês estão conseguindo identificar o tamanho da complexidade que adequar e manter adequada, né, a área da saúde em relação a tudo isso que nós estamos falando, segurança e privacidade, proteção para a privacidade de dados, porque são muitos atores envolvidos, né? É muita gente envolvida. E aí, continuando aqui com os nossos slides, por favor, interrompa quando você quiser, mestre. Eu deslancho falar aqui, tá? E não estou nem olhando ali para se alguém está erguendo a mão, qualquer coisa assim, tá? Nós estamos acompanhando por aqui, equipe de apoio. Pode ficar tranquilo, professor. Maravilha, maravilha. Então, porque eu tô com 2 monitores, mas eu precisava de 3. Então, agora para ver se tem alguém erguendo a mãozinha. Tá Viu? vendo? Era o que eu estava falando lá no início. O pessoal acha que é exagero. Tá vendo? Não é. Ai, ai. 3 monitores para trabalhar por meio, viu? Opa, brincadeira, vamos lá. Inovação tecnológica, né, gente? Aí vem então essa questão da inovação tecnológica que é fantástica, precisa, não tem como não, né? E aí, dentro da inovação tecnológica, a gente pode tratar aí justamente o seguinte, deixa eu até ver aqui se eu estava pulando, não. Então, dentro da inovação tecnológica, nós temos aí na área da saúde prontuários eletrônicos. Primeiro nós tínhamos o prontuário no papel. Agora, opa, eletrônico há muito tempo. Reduz erros, aquela coisa toda. A gente sabe que é importante, ajuda bastante. Enfim, só que também tem que ser tratado da forma adequada à LGPD, adequada à lei. Que já tem que obedecer a ANS, a Anvisa, etc, né? Principalmente a ANS no caso aí. Ok. Telemedicina. Olha que coisa bacana, telemedicina. Inclusive, na foto do slide, nós temos aí, né, um paciente sendo atendido com toda inovação, né? Tem ali um dispositivo no braço, alguma coisa sobre a mesa, mas dentro né, ali ou de um escritório, ou do aconchego do celular, né, tomando um chazinho, sendo atendido pelo médico. É uma consulta, uma teleconsulta, uma telemedicina, fantástico, maravilhoso. Só que o quanto que você envolve de tecnologia numa telemedicina? Será que é simples, né? Eu posso ligar pelo WhatsApp lá pro paciente e atender ele. Eu posso ligar por qualquer. Não é bem assim. A empresa, né, que vai disponibilizar, aqui no nosso caso, operador de plano de saúde, seja um hospital, seja quem for disponibilizar esse mecanismo para se fazer essa telemedicina, essa teleconsulta, esse teleatendimento, né, ele precisa garantir de que o canal de comunicação é seguro, ele precisa garantir que somente médico e paciente esteja naquela via de comunicação. Ele precisa garantir que somente o que for discutido ali, e geralmente, aí nesse caso, se for gravar esse tipo de coisa, aí tem uma outra complicação ainda, porque geralmente muitos não gravam esse tipo de teleatendimento. O médico faz o teleatendimento, registra no prontuário que tem que registrar, mas não grava, né? A não ser que seja algo que precise para algum tipo de evidência mesmo, até para ali no próprio exame ou consulta que ele está fazendo. Enfim, né? Mas tudo tem que ser muito bem tratado. Aí começa a vir o que? Inteligência artificial, bacana, vamos poder colocar aí auxílio dessa inteligência artificial aí, para análise de imagens médicas, para ajudar no diagnóstico das doenças, né, para personalizar ali o tratamento, porque a gente sabe que o tratamento, né, de cada pessoa, né, ele é individualizado, né? As dores podem parecer as mesmas, mas às vezes né, você vai regular ali o medicamento, ou o tipo de medicamento, a dosagem e tal, para cada paciente diferentemente, né? Aí também tem parte até de robótica que pode ser envolvida aí, que você pode tratar aí algumas coisas, né? É, Microcirurgias, por exemplo, né? Ou até não micro, né? Cirurgias aí que pode ser minimamente invasivas, isso é maravilhoso, né? A medicina já traz muito disso, mas e aí? Onde que isso está ali no contexto da segurança da informação também? Impressões em 3D,
fantástico, né? Impressão em 3D para a criação até de próteses, órteses, implantes personalizados aí para cada. E essa coisa está evoluindo cada vez mais, ela está avançando cada vez mais, né? E aí nós temos um legado, tá? Um legado que quando eu digo legado, eu estou querendo dizer aqui um legado mesmo tecnológico mesmo, né? Então, dentro de, olha, vamos lá, eu tenho uma operadora de plano de saúde. Essa operadora de plano de saúde, então, ela trata com hospitais, rede credenciada, que são esses hospitais, clínicas, ambulatórios, etc., médicos, né? Fornecedores de produtos e materiais, entre muitos outros, né? Essa galera toda está com seu parque tecnológico totalmente atualizado? Será que eles têm ali ainda aquele Windows ou aquele Linux ou aquele sistema operacional que já não tem mais atualização, já tem, né, e tem um monte de vulnerabilidade? Será que ele tem um antivírus? Será que ele tem, enfim, como que você cuida de tudo isso dentro de um ambiente como esse? Ah, aí veio o home office, legal. Home office, então todo mundo manda todo mundo para casa e tá tudo certo. Vamos usar lá o BioD, vamos usar os equipamentos dos próprios colaboradores, vamos economizar na energia no local do endereço lá do escritório, aluguel, etc. e tudo mais, manda todo mundo para casa, utiliza o seu próprio ambiente, sua própria internet, seu próprio computador, porque aí a gente vai economizar muito, só que não, porque aí você gera muita vulnerabilidade se você não tiver controle daquele equipamento, que vai conectar na sua rede, né? Enfim, aí já são coisas um pouco mais técnicas, né? Então nós temos todo esse legado e ao mesmo tempo nós não podemos ignorar que nós temos uma inovação tecnológica avassaladora, uma inteligência artificial que vem com tudo. E se nós que trabalhamos dando resultado, com ética, obedecendo às leis, com olho, né, em manter o negócio, não olharmos para a inteligência artificial, não olharmos para a inovação tecnológica, o pessoal lá, que sabe, o pessoal que invade, né, os hackers, né, os crackers, eles estão usando, né? Porque a tecnologia é tecnologia, a IA não é do mal, a IA é só IA, não é isso? Desde a época lá da faca, né? A faca é só uma faca, não é? Ela serve para passar manteiga no pão, mas ela também pode ferir uma pessoa. Então dá no mesmo, né? A IA também, ela pode ajudar muito em todas as áreas, principalmente na área da saúde. Pode Hum. ajudar muito em todas as áreas, inclusive nas erradas. Exato, esse é o problema, né? E é por isso que não tem como parar, né? Não tem como não olhar para isso. E aí, Luiz, justamente os dois extremos são muito perigosos. O extremo de um legado que não tem atualização nenhuma, que está largado, ele traz muita vulnerabilidade. E o extremo de uma inovação tecnológica que, se você não tiver conhecimento suficiente, você também não consegue se precaver, se prevenir quanto a isso. Olha os dois extremos aí, né? Complexos. Então, precisa-se sim investir em pesquisa, em desenvolvimento. As empresas precisam pensar na segurança da informação como algo crucial para a sua sobrevivência, porque a partir do momento que uma empresa é invadida, não se sabe qual é o dano. Geralmente existem danos que levam empresas à falência, a gente sabe disso, a parar totalmente as suas operações. A gente já viu isso acontecer bastante, né? Precisa promover muita educação em saúde, não somente em saúde, mas trazendo aí para essa questão da privacidade, da segurança, porque todo mundo que trabalha, né, que está lá na ponta, que está atendendo, ele precisa prestar atenção, né, no trabalho que ele está fazendo, né? Entre outras ações que devem ser tomadas, né? Desse preâmbulo, que aí eu acho que daqui a pouco vai dar o meu horário aqui, né, Luiz? Quantos minutos eu tenho ainda para falar, Luiz? Porque aqui é a conclusão só da primeira parte, tá? 6. 6 minutos? Tá, agora vai ser rápido, então. Gente, então é o seguinte, precisamos tomar os guardiões da privacidade, hein? Os guardiões da privacidade é, muito atentos aí a tudo isso, né? É, eu só falar um pouquinho rápido aqui sobre operadores de plano de saúde, no caso aí, e só para a gente entender ainda um pouquinho mais e dando meio que uma conclusão aqui sobre esse nosso bate-papo inicial, né? Como se fosse a cadeia de fornecedores, né? Exatamente.
Exatamente. Então, ali, ó, a plano de saúde ele precisa de quê? Ele precisa selecionar credenciados, né? A rede que vai atender o seu plano de saúde. Quem vai fazer exame? Quem vai se fazer consulta? Quem que vai fazer? Quem são os prestadores de serviço? Exatamente, né? Precisa se gerenciar essa rede credenciada, tá? Existe um gerenciamento nessa rede credenciada que inclui indicadores aí de qualidade da prestação de serviço, a satisfação do cliente, quais são as negociações que eu vou fazer em relação a preços e condições de pagamento para cada um desses credenciados, porque precisa visar ali um equilíbrio entre sustentabilidade da operadora e acesso a uma rede que de fato dê o resultado que ela precisa para os seus clientes. Olha como é complexa a coisa, né? Aí vem a questão da tecnologia e serviço e a eficiência da coisa, né? Então, sistemas eletrônicos, agendamento de consulta, atualização de autorização de procedimentos. Como que se faz uma autorização de procedimento? Precisa de um mecanismo, precisa de software para fazer a autorização, né? Porque o cliente vai na rede credenciada fazer um exame, chega lá, a rede credenciada vai ver, opa, peraí, vamos ver se você pode marcar esse exame. Deixa eu ver como é que está lá o seu contrato com a operadora que presta o serviço de plano de saúde, se você tem acesso, se tem direito, se não tem carência, enfim, se precisa de uma autorização. Ou se já é liberado automaticamente também, né? Enfim, tá? Então, existem vários fatores aí interligados nessa questão dessa teia né, de prestadores de serviço e tudo mais, né? TUS, TIS, olha lá, são termos muito utilizados aqui na área da saúde, né? E autorização de procedimentos. Esse TIS e TUS e autorização de procedimento, né? Para começar, o, o nosso TIS, tá? Ele é um termo aqui que é justamente sobre que define a troca de informações de saúde, padrão de troca de saúde, informação da saúde complementar, né? É o TIS, tá? Então, essa troca de informações a ANS regulamentou tudo isso há bastante tempo e vem mantendo versões, atualizando versões disso aí, onde ela define como que as operadoras, por exemplo, de plano de saúde, ela faz a comunicação entre essa rede credenciada que a gente falou. Cada prestador de serviço, como é que eu vou dizer para ele, né, quem são meus associados, como ele vai fazer uma elegibilidade aqui, como que ele vai verificar se esse associado realmente existe, se ele tem direito, se eu preciso pedir uma autorização de guia, se essa guia é autorizada automaticamente ou não, se tiver a necessidade de uma autorização de uma análise mais profunda, precisa envolver um corpo de auditores dentro da área da saúde que vai fazer a análise do caso para ver se autoriza uma cirurgia, um tratamento ou coisa parecida. Enfim, então a área é um tanto quanto complexa e sempre lembrando, como eu disse para vocês, meus amigos, na complexidade da adequação de tudo isso, né, para esse tipo de serviço, operadores de plano de saúde, né? A necessidade essencial aí no sistema de interface, então, é mais ou menos isso que eu estou falando, né? Existem, inclusive aqui a gente, para quem, não sei se tem alguém que é desenvolvedor de sistema, né? Mas se for, a gente já fala bem a mesma língua aí nessa questão de que nós precisamos de fazer web services, precisamos fazer serviços, né? E uma operadora um credenciado, por exemplo, para usar esse web service, ele precisa de uma autenticação, ele precisa chegar na operadora de plano de saúde e falar assim, escuta, eu quero fazer uma elegibilidade, mas quem é você? Então eu tenho que, através de uma autenticação segura, a gente utiliza aí geralmente o ALF2, por exemplo, né? Através da autenticação segura, ele entra dentro da operadora e pega a elegibilidade, né? E aí, a partir daí, começa a tramitação dos autorizações de procedimento e tudo mais, tá? Aí são os endpoints, né, que a gente fala, né? Já não vamos nos ater muito a isso. Eu tenho um material um pouco mais detalhado sobre isso, que depois eu posso compartilhar com o Luiz, aí ele pode participar, compartilhar com os participantes também, né? E é isso, né, gente? Navegando aí. Finalizando, né, Luiz? Tá bom, né? Perfeito, perfeito. Parabéns pela gestão do tempo, professor. Maravilha, é isso aí. Ó, a conclusão já está no slide do obrigado aqui, ó.
Então é obediência mesmo às leis, normas, né, que é o pilar fundamental aí, né? Sistemas legados, muito cuidado, novas tecnologias, não tem jeito, tá aí. Integração, segurança, tripé aí, né, e inovação é um tripé indispensável. Considerações finais é justamente isso, né? Navegando com segurança para um futuro promissor, não tem jeito. Cada vez mais aí, ó, essa miscelânea de inovação tecnológica e tudo mais, né? Velho misturado com novo, não tem jeito, né? Constante evolução. Atenção ao privacy by design, isso a gente costuma dizer bastante também. Mestre, eu deixo aí vocês agora aí para as Perfeito, perguntas. perfeito. Bora lá. Aproveitando, né, sobre a consideração inicial ali do Fábio, né, falando das oportunidades relacionadas à IA, é exatamente isso que temos, tá? Inclusive, diretamente relacionado à sua pauta de hoje, professor, que é a questão ali, né, da área da saúde, né? Porque, assim, a IA vai vir, ela vai fazer, ela vai tratar, entendeu? E aí é mais uma oportunidade de um campo de adequação para a gente estar atuando, né? Trazer para vocês que, da mesma forma que a gente tem discussão para compreensão, né, de controlador e operador, e co-controlador, e cooperador, e suboperador, e por aí vai, a gente tem agora a discussão na parte de desenvolvimento de sistema, professor Antônio, a respeito da API. Entendeu? Ah, a API trata dado? Não, a API não trata. Então, assim, né? Ela está fazendo uma ligação. Não, mas é só uma ligação. Eu falo, mas se é uma ponte, eu vou ter que passar pela ponte, né? Você vai passar flutuando sobre a ponte, você não precisa da ponte, né? Então, assim, é um debate sempre muito divertido, entendeu? Quando a gente pega, né, clientes com esse grau de maturidade e são debates conforme o senhor trouxe muito bem ali no início, que só acrescenta, né? Só melhora o conhecimento de todos, né, professor? Maravilha. Nesse sentido aí, inclusive, que você falou de APIs, né? Tem que se tomar muito cuidado, porque a gente está tendo muita invasão justamente por APIs, Se né? eu crio API, né? Se É, eu crio API, eu sou o controlador, gente. Não tem exato. dúvida zero. É Entendeu? E da zero. mesma forma que no desenvolvimento de sistema, né? Também contando também com o nosso especialista aí, né, do LGPD Lite também, seja muito Boa. bem-vindo, né? Tá prestigiando aí nosso evento, né? E todos os presentes aqui que a gente já citou. E Yuri Nogueira, aí, especialista em IA da Somax, tá, professor Antônio? Show de bola. Inteligência artificial é com esse rapaz aí, ó, Yuri Nogueira, né? Então, Estou assim, anotando. sobre a questão do sistema, né? É, quando você desenvolve um sistema, né? A responsabilidade, por exemplo, eu estava lendo a preocupação da Apple, né? E baseado no seu sistema operacional, você tem vários aplicativos que vão interagir ali dentro, é responsabilidade sua, tá qual da Play Store, né? Tanto que de 21 para cá, ambas, né, criaram processos de exigência que vem a cada 6 meses aumentando sobre aquilo que eles disponibilizam, né, nas suas respectivas lojas. Por quê? Porque se eu tenho um site, eu desenvolvo um site, né, e está todo seguro, e eu ponho 15 plugins diferentes e desconhecidos dentro dele, é minha responsabilidade também pelos 15 plugins desconhecidos dentro dele que vão tratar o dado da forma que o plugin entender. Então, assim, é o mesmo exemplo da API, de qualquer outra funcionalidade que a gente vai adicionar num programa que a gente esteja desenvolvendo. Então, assim, o Privacy by Design, a pessoa tem que é, 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 isso aí não tem que estar nem na mente, não, entendeu? Isso tem que estar tatuado na pele dela para ela lembrar, entendeu? Que ela vai precisar disso aí para oferecer segurança mínima, né? Porque, como a gente bem sabe, tudo é contornável, né, professor? Exato. Inclusive a API, o legal da API é o seguinte, eu vejo assim, é sempre um contrato entre, né, duas pontas. Eu estou fornecendo, eu criei uma API, eu criei uma funcionalidade aqui no meu sistema que vai fornecer dados para alguém. Alguém vai Uhum, entrar dentro da minha rede de alguma forma. Claro que é mais tranquilo porque é um link, é uma URL que você
né? Trafega, se estiver trafegando né, em ambiente seguro e tudo mais, dentro da sua empresa, você só tem que se garantir do quê? De que também você esteja tendo uma autenticação coerente, correta, criptografada, etc., Tem que ter usando um as melhores handshake em algum práticas. lugar, né? Sim, tem que, né? Então, a partir do momento que tudo isso está bem desenhado, bem definido, aí vamos para o negócio em si. Bom, fulano precisa dos dados aqui do meu paciente, por exemplo, mas o que que ele precisa? Está em contrato, isso está onde? Onde que está definido o que que ele precisa? Detalhe, cada campo, porque você tem que justificar isso. Então, eu estou fornecendo isso para Finalidade, ele. Penalidade, necessidade, sim, adequação e por aí vai. tudo exatamente. É uma interface. Agora, o que eu não posso é, como existem muitas APIs às vezes, que nem autenticação tem. Existem APIs que a pessoa, se ela pegar lá numa URL lá de um site, a chamada e Eu trocar dois baixei no numerozinhos ali GitHub na um pack de frente, APIs maravilhoso, pois faz tudo. é. Então, Só. você muda um númerozinho ali e traz dados de outra pessoa, e aí? Aí não, aí é vazamento de dados assim escrachado, né? E assim, isso já está bem presente no nosso dia a dia, que a gente tem um cliente que trabalha desenvolvendo ferramentas baseadas em IA, entendeu? Então, assim, isso está abrindo um campo aqui dentro, né, da Somax, né, é novo Uhum. e muito assim, conforme o Fábio comentou novamente, são muitas oportunidades, muitas Agora, oportunidades. a API ainda é menos pior, eu acredito até que a API é bom, é legal, é muito boa, do que você utilizar outras ferramentas. Por exemplo, a gente vai sempre tocar no assunto WhatsApp. WhatsApp também tem suas, né, vantagens, todo mundo usa e vamos que vamos. Só que o WhatsApp, se não tomar cuidado, é uma porta ali de vazamento incrível, E porque, tá mudando as políticas dele todo mês, quase, pois né? é, Tipo então, assim, ó, a gente tem configuração e criptação de ponta a ponta, tá? Habilite se quiser. Se pois não é, habilitar, a culpa é de quem? eu lavo Não é minhas do mãos, WhatsApp, né? né? Não é do WhatsApp. Com É só certeza. que não, né? Só que Só, não. é, Eu não confio, professor. Não confio mesmo. Medo.com do WhatsApp. Não confio. algumas Não confio, não ferramentas, confio. viu, Flamínio? Inclusive, algumas ferramentas em algumas empresas são proibidas mesmo, né? O WhatsApp, por exemplo, em muitas empresas, o pessoal não quer que use de Tem gente forma que alguma. recomenda expressamente o Signal, né? Também, né? E ainda assim, com bastante moderação, né? É Realmente, mais seguro, né? Tem é, um é. protocolo mais, vamos dizer, robusto, né? Mas assim, como qualquer outra ferramenta, né? Se a gente for buscar realmente a perfeição ali, a gente vai ficar procurando, né? A Mas, gente, complexidade é vamos lá, grande. participação, mãozinha levantada. O professor Antônio trouxe um tema aqui muito bom, né? Quero ver uma mãozinha levantada. Se não tiver mãozinha levantada, a gente Ah, eu vai já escolher levantei. aleatoriamente. Opa, temos uma mãozinha. Essa pergunta já está aqui na minha cabeça desde antes de eu chegar em casa. O que que aconteceu hoje? Olha as coincidências da vida. Eu resolvi doar sangue hoje. E aí cheguei lá no hemonúcleo, eles me deram um formulário para preencher. Adivinha se tinha alguma coisa sobre a Lei Geral de Proteção de Dados? Hum, 3 chances para vocês adivinharem. Quantas hum. perguntas tinham? Tinham O 47 prontuário é perguntas. O uma folha prontuário, cheia de gente, detalhe de tudo, doença eles perguntam, pré-existente, doença de nossa, família, questão de hábitos, né, é, relacionados à vida é, sexual. Então tudo. tem um Eles pacote perguntam completo até se ali. você mora em casa de pau a pique por conta da doença de Chagas. Eles perguntam se nos últimos 12 meses você teve relação sexual, se você frequenta determinado tipo de ambiente. E aí lá atrás só tem aquele termo de consentimento, porque você entende. Aí a parte da saúde, ok. O atendimento, ok. A pessoa explica por que que ela está fazendo aquilo. Olha, agora eu vou medir a sua pressão por isso, agora eu vou fazer aquilo por aquilo outro. Mas antes disso, não tem nada, não tem é um hospital grande aqui na região, atende a região sul-fluminense inteira e tem um monúcleo que atende a região sul-fluminense inteira. Eu estou falando do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, eu acredito que isso reverbere ao longo do Brasil, ou pelo país inteiro, né? Doutora Fabiana tem mais afeta a essas questões, o doutor Fábio pode colocar, né, para dizer se realmente isso acontece nos outros lugares. Mas, assim, e obviamente que eu não falei com ninguém, né, gente? Porque a gente sabe que o Estado brasileiro das adequações é o que está menos adequado. E assim, era só essa impressão que eu queria passar. Ah, além do que, por último, ainda tem essa questão da briga entre as operadoras de plano de saúde e a rede credenciada. Quem controla o quê? Quem é controlador? Quem é operador? Não, Não, na isso não é verdade, da minha ninguém controla responsabilidade. nada. O Ninguém controlador está controla do outro lado nada. do contrato. Eu não controlo Exatamente, nada. exatamente.
Obrigada, professor. Eu sou uma fã. O senhor sabe disso, né? Obrigado, Obrigada, Flamínia, pela Eu que Luiz. sou. participação. Opa. Temos aqui mais uma mãozinha levantada. Bom dia, primeiramente, agradecer ao professor Antônio, sempre um prazer ouvi-lo, né, e aprender com ele. E aproveitando aí a contribuição da doutora Flamínia, realmente, eu também sou doador aqui em Minas. Minas também tem a mesma situação. Várias perguntas e nenhum controlador, operador ou alguma informação sobre privacidade de dados ou dado sensível. Mas a minha pergunta, professor, é trazendo em relação à inteligência artificial, né? É o tema que está em alta, é o hype do momento. E como você enxerga todas essas questões vinculadas à inteligência artificial aplicada à área da saúde? Quais são os cuidados que ali, né, principalmente o controlador tem, porque grande parte dessas empresas criam a sua própria inteligência artificial internamente, e qual que é o peso disso no caso de um possível vazamento de dados ou uma inflação, né? A nova PL. Como você tem enxergado isso dentro da área da saúde? Começando aí a responder a sua pergunta, doutor Fábio, uma honra tê-lo aqui também conosco. Eu vejo primeiro o seguinte, primeiro que ainda nós estamos com uma PL, né? Nós estamos com um projeto de lei ainda, não estamos nem com a lei ainda, não bater o martelo ainda, né? Mas, por outro lado, eu vejo que, independentemente da tecnologia que se utiliza, nós temos leis a serem obedecidas. Independentemente, eu acho que pode surgir amanhã as tecnologias XYZ que vai fazer o teletransporte, que vai fazer o... Não importa. Eu sempre acredito no seguinte: primeiro, nós temos uma Constituição, depois nós temos, né, várias outras leis, normas, até chegar na LGPD. E a LGPD exige o cumprimento das outras. Então, se na LGPD já fala sobre o direito à privacidade das pessoas, se ali está dizendo, né, que você precisa, como você tem que desenhar todo esse processo direitinho, né? Claro que uma lei específica para IA vai ajudar muito, vai melhorar muito, mas independentemente disso, de ter ou não, porque as inovações elas estão sempre na frente das leis, né? Elas estão sempre caminhando lá na frente. Só que eu preciso obedecer às leis que já existem, e ali já vai falar para mim que eu tenho que usar adequadamente essa, né, essa inteligência artificial, por exemplo, agora. Bom, legal. Então, eu vejo o seguinte, tá? A opinião do professor Antônio. Se eu vou fazer um atendimento e eu posso utilizar uma ferramenta de IA para melhorar esse atendimento, para melhorar a qualidade do meu atendimento, ótimo, para agilizar alguma coisa, sem problemas. Se eu for, mudando até de assunto, se eu for escrever um artigo para publicar numa revista e a inteligência artificial me ajudar a escrever aquele artigo, melhorando o meu texto, melhorando as minhas ideias, ajudando mas eu sou dono daquele tema, eu domino aquilo, eu tenho controle sobre aquilo, eu sei que se a IA falar alguma besteira para mim, eu não vou aceitar. Perfeito, tá ok, tá bom, né? E aí, seguindo aqui, eu vou usar para analisar uma imagem, ótimo, e IA pode ajudar muito, textos, um amontoado de textos para dar um diagnóstico, e aí você ajudar nesse sentido, ótimo. Como na área do direito também, analisar trocentos processos para ajudar no entendimento desses processos, né? É, então eu vejo que isso tudo é ótimo, mas por outro lado, se você usar de maneira errada, eu vejo que é um grande problema. É um enorme problema, como você falou. É, Se você não souber usar, mesmo tentando usar da maneira adequada, mas usar de qualquer jeito, sem conhecimento de causa, sem conhecimento próprio, é um problema. E se você deixar, né, de usar e também os invasores utilizar-se dessas ferramentas então piorou mais ainda, né? Então, eu acredito nisso, que a gente precisa torcer para que a legislação regulamente logo isso também, para ajudar ainda mais, mas com o que a gente já tem, eu acho que dá para a gente trabalhar legal. Eu acho que dá para não falar, eu não sabia, entendeu? É bem o que você falou na questão da faca, A né? Eu Fabiana não achei. resistiu, tá, professor? Fabiana Não, não Não. resistiu, teve que levantar a mãozinha dela. é Fabiana, bem, fique à é bem o que vontade. ele, é bem o que ele falou na questão da faca, né? Se você sabe usar IA, você sabe usar a faca, mas você vai usar ela para o bem ou vai usar ela para o mal?
Então, a gente tem que conhecer o equipamento, a gente tem que conhecer a inteligência artificial, o que ela pode trazer de benefício para a gente e saber também os malefícios dela, né? Então, você vê como a coisa vai muito mais além, né? Você fala assim, mas eu não vou trabalhar com IA. Será? Você vai ter que aprender o Ai, que é aquilo, de qualquer jeito. vai. Vai ter que aprender a usar a faca para passar o pão na manteiga, porque você vai precisar comer, né? E então, esse comparativo, assim, foi muito legal, eu gostei muito. O Antônio, como sempre, arrasa, né, nas mensagens, nas palestras dele. A família falou, só foi, eu fiz assim, ó, 2, que eu também sou. Eu estava na rua acompanhando pelo celular, mas vim ouvindo ele falando. Então, assim, eu acho que todas essas questões a gente tem que realmente debater muito ainda sobre elas. O projeto de lei ainda vai tramitar, ainda vai demorar um pouquinho, mas a gente tem que realmente avançar no conhecimento com relação a todas essas informações e buscar entender como utilizar na melhor forma, obviamente. Claro que a inteligência artificial ainda está sendo treinada, como o professor Antônio falou, a gente vai usar para um artigo, para alguma coisa, para uma consulta, a gente tem que, pelo menos, o mínimo de conhecimento tem que ter, porque vai vir informação errada, porque não é só nós que estamos alimentando a inteligência artificial, são pessoas que também não conhecem do assunto, infelizmente. Então vai vir assuntos totalmente aleatórios aí com relação. Então a gente vai ter que continuar pesquisando fora da IA, pesquisando em outras fontes, para fazer um comparativo, que eu acho que por enquanto é o que a gente tem, né? E realmente levar isso com a LGPD, com a questão do Meta pegando os nossos dados e gente que não consegue desbloquear e não consegue fazer lá a desconfiguração do negócio porque não vem o código. Então, assim, será que está facilitado? Será que não está? Será que realmente aquilo está de forma correta? Então, a gente começa a fazer outros questionamentos aí com relação a esses pontos. E com relação à área da saúde, também são questões que os próprios profissionais da área da saúde desconhecem. Porque o plano de saúde que tem que fazer, eu sou só o credenciado, não preciso. Ainda tem essas questões, né? Então a gente tem muito ainda para garimpar aí e Verdade. executar. Perfeito. Oportunidade. E, e assim, professor, alguma consideração? Luiz, é o seguinte, eu só gostaria de comentar em cima do professor Antônio Sempre Arrasa, e você sabe por quê, né? Porque é o Perfeito. seguinte, porque é o seguinte, ó, eu vou falar, hein? Vou falar a verdade aqui. Nós temos aqui nessa sala representantes do país inteiro aqui, ó. Profissionais de alto gabarito, cada um com a sua especialidade e trabalhando dentro da privacidade né, dessa questão de privacidade. Então, assim, eu levanto a bola. O pessoal marca gol aí para todo lado, gente. Não, a galera dá um complemento que aí não tem como não arrasar, né, Luiz? Poxa, É a que bacana, galera. você fez eu lembrar daqueles jogos comemorativos que chama todos os craques, entendeu? E solta a bola no meio deles ali, Deixa, só pelo deixa prazer de acontecer. assistir, né? Exatamente isso. Que Eu bom, que soltei a bom. bola, É só uma fiz boa isso. analogia, uma boa analogia. Legal. E só para fechar, mestre, é, voltando àquela siglazinha lá do PPT, né, que a gente sempre fala, né? Pessoas, processos, tecnologia. Isso também não tem como esquecer nunca. E eu, assim, pela análise que eu venho fazendo dos últimos meses e anos, eu entendo que sempre o lado mais complexo dessas três letrinhas são as pessoas. Você pode falar, não, mas a tecnologia, beleza, tecnologia, tá. Vamos colocar IA, vamos colocar inovação, vamos colocar tudo aí, deixar top, beleza. Se as pessoas não tiverem bem treinadas, se as pessoas não souberem o que fazer, não vai adiantar. É, não, os processos, né? Sim, os processos também tem que estar bem definido, bem desenhado, para dar fluidez, para a coisa acontecer de forma correta, para você entender onde estão, mapear os seus dados de forma adequada, né? Como que eu vou mapear os dados se eu não tenho um mapeamento dos meus processos, se eu não, né, para chegar numa inovação tecnológica que me dá suporte a atender tudo isso, enfim, né? Mas ainda assim, pessoas, porque quem desenha os processos são pessoas. Quem define que tecnologia que vai ser utilizada? Pessoas. Quem define no departamento financeiro se vai clicar num e-mail, né, que tem um phishing, que vai instalar um programa malicioso na máquina dele, que vai roubar dinheiro da empresa? Pessoas.
Então, assim, eu vejo que o grande detalhe de tudo isso, pessoas. Porque pessoas é que vai trabalhar processo, pessoas é que vai trabalhar tecnologia. E vai fazer a educação de tudo isso. É isso. Perfeito, perfeito, professor. Muito obrigado, tá, pela sua fala, né? Já encaminhando aqui para o final, agradecemos, né, a presença de todos em mais essa quarta técnica, o professor Antônio, todos os presentes, tá? Muito obrigado. A quarta técnica, como sabemos, é um evento recorrente, tá? Toda quarta-feira, onde a gente traz especialistas de diversas áreas relacionadas à proteção e privacidade de dados, tá? Sempre às 11 horas, tá, gente? Esse vídeo, ele tem o prazo de até 7 dias para estar disponível na nossa plataforma do YouTube, tá, gente? Muito obrigado. Um bom dia para vocês, excelentes negócios e até a próxima quarta técnica. Valeu, Tchau, abraço. Luiz. Obrigado. Obrigada, professor. A gente vai professor. tirar foto? Obrigado. Isso, Aí eu foto, vou. Fabiana. foto. Obrigado, Fabiana. Eu botei o Luiz, celular eu ia para ficar sem despertar foto, aqui e Luiz. silenciei Eu entrei no ele. computador só para poder tirar Eu foto. sempre Olha aí, esqueço, gente. sempre esqueço. A Fabiana é minha Até me memória maquiei. reserva. Obrigado, Fabiana. Eternamente grato. Então vamos lá, câmera aberta, sorriso no rosto. Não vamos falar em Aí. incidente, vamos falar LGPD, que o Ah, movimento é o LGPD. mesmo, né? LGPD. Ué, gente, peraí que acabou o Ih, filme. Ah, não, troquei o filme. Deu certo? congelou aqui. Eu troquei rapidinho o filme da máquina aqui, deu Aí. certo. Oi? Obrigado, tá, gente? Um abraço. Valeu. Valeu, Bom dia a gente. todos. Obrigada. Tchau, Obrigado, gente. professor. Bom dia. Obrigado, Tchau, tchau. professor. Tchau, tchau. Arrasando. Valeu. Muito bom, muito bom.